Meus amigos, nós iremos dar continuidade ao assunto equilíbrio iônico, iremos efetuar a resolução das atividades propostas desse assunto. Lembrando com você que nós vimos na aula anterior o que é que significava potencial hidrogeniônico, que é o pH, e o que é o potencial hidroxiliônico, que é o pOH. Eu sugeri a você que na hora de efetuar as resoluções, que você tenha como parâmetro o pH, porque o pOH, ou seja, da basicidade, ele vem como complemento. O cálculo é através de uma expressão matemática, menos logaritmo da concentração de hidrogênios ou de hidroxilas, e que você pode, dentro do que a gente conversou, perfeitamente resolver os exercícios sem dificuldades. Nós iremos efetuar a resolução das atividades propostas, mas antes disso eu queria relembrar com você o que eu lhe ensinei. O pH de uma solução, bem como o pOH, vai indicar para nós a acidez ou basicidade. Eu sugiro a você que você tome como referência apenas um. Trabalhe sempre com o pH. Por quê? Quando a gente descobre o pOH entra como complementação. Então não se preocupa, porque quando você faz um, automaticamente você descobre o outro. Seja mais claro. Quando eu pego a concentração de hidrogênios e multiplico com a concentração de hidroxilas, o valor é sempre o mesmo. 10 elevado a menos 14. Quando eu pego o pH, que é o potencial hidrogeniônico, e somo com o potencial hidroxiliônico, o valor é sempre o mesmo, é 14. Então, essas duas expressões, quando eu acho um, por exemplo, achei o pH 4, eu já sei o pOH, que é 10. Achei o pH 8, já sei que o pOH é 6. Eu sempre vou complementar. E eu também tenho que lembrar, e não posso nunca deixar de considerar isso, é que quando eu coloco o pH como referência, e é ele que eu vou usar, esses valores irão me dizer o seguinte: pH baixo significa acidez. pH elevado, basicidade. Significa dizer que quem está entre 0 e 7 é substância ácida no seu pH. Quem está acima de 7 é substância básica. Eu acabei de tomar um café, estava conversando com você agora, estava tomando café. O café que eu consumi tem um pH baixo, porque ele tem características ácidas. O refrigerante que você toma, o suco de laranja, o suco de limão, essas frutas cítricas, de uma maneira geral, são frutas ácidas. Consequentemente, o seu pH é baixo. Vanx, quando ele for 7, pH 7 é a substância neutra. Água pura, pH 7. Mas a água que você consome não é pura. Ela é uma água potável. Ela tem presença de sais. E aí, se você medir o pH dessa água, você vai visualizar que ele é um pouquinho abaixo de 7. A água que a gente consome, ela é levemente ácida. E para efeito de cálculo, eu vou fazer assim: pH igual menos log. Vamos, isso aqui é a função logaritmo lá da época do primeiro ano? Exatamente. Menos log de hidrogênios. Se você quiser o pOH, você faz menos log de hidroxilas. Esse nosso amiguinho aqui chama-se potencial hidrogeniônico. E esse nosso amiguinho chama-se potencial hidroxiliônico. Um se preocupa com o cátio H+, o outro com o ânion OH-. E aí nós fizemos o exercício das atividades, a gente resolveu as questões, mostramos uma série de situações e vamos reforçar isso. Eu ia só pedir para você fazer as atividades propostas, não acho suficiente, eu vou corrigi-las com você. Então se ligue aqui, por favor. Lá na sua apostila, a primeira questão fala assim: o leite de magnésia é constituído por uma suspensão aquosa de MgOH2. MgOH2 é o leite de magnésia. E essa substância aqui é quando a gente está com o HCl sendo produzido em excesso no nosso estômago. Como assim, Vanks? Nós produzimos o ácido clorídrico no tocante à produção de suco gástrico. Para quê? Para ajudar na digestão. Quando a gente tem azia, é porque a nossa acidez está muito alta. Ou seja, quem tem problema de azia já sabe. O seu pH lá no estômago está muito baixo. E o que a gente faz? Reação de neutralização que o Arrhenius nos ensinou, um ácido, quando reage com a base, um neutraliza o outro. Forma sal mais água. O que acontece lá na nossa estrutura, lá no nosso estômago? Você tem o ácido clorídrico, aí você coloca para reagir com quem?
com leite de magnésia. Olha que maravilha. Aí você reduz os efeitos da acidez estomacal. Aí ele coloca aqui na primeira pergunta. O leite de magnésia, constituído por uma suspensão aquosa de hidróxido de magnésio, apresenta pH igual a 10. Ó, eu falei para você que você usasse sempre quem? Sempre usasse a informação correspondente a quem? Ao pH. Então vamos, olha aqui, ó, de cara, raciocine comigo. Se o pH é 10, quanto que vale a concentração de hidrogênio? 10 a menos 10. Por quê? Porque a concentração é o pH no expoente com número com sinal negativo. Quanto que vale a concentração de hidroxila? Complementa para quanto? Para 14. Então, isso aqui é 10 a menos 4. Se o pH é 10, quanto é o pOH? Olha só, tudo sai por eliminação. Vai valer 4. De onde é que você tirou isso? Vamos relembrar? Olha bem aqui. Lembre-se. Concentração de hidrogênios multiplicado com a concentração de hidroxilas tem que dar 10 a menos 14. Somar pH com o pOH dá 14. Se você der uma olhadinha aqui, tá tudo interligado. Quando eu for trabalhar com as potências, é vezes. Quando eu for trabalhar com o próprio pH, é soma. Sempre com a referência, o número 14. Então, vamos analisar as alternativas. Bom, quem tem pH 10, vamos raciocinar. Quem tem o pH igual a 10 é uma estrutura ácida ou básica? Básica. Você lembra que eu te ensinei, né? Qual é o esqueminha do pH? 0, 7, 14. Quando eu olho para o pH, eu sempre uso o pH como referência. Não vai querer aprender tudo do pH e tudo do pOH. Aprende pH que o pOH vem por bônus. Aprende a trabalhar com potencial hidrogeniônico que o outro vem na faixa. Não precisa você esquentar a cabeça. Olha só. De 0 a 7, a substância é o quê? Ácida. De 7 a 14, ela é o quê? Básica. Quanto é que o exercício deu para o leite de magnésio? pH igual a 10. O que é que significa isso, amigos? Que a solução ela tem caráter básico. Vamos às alternativas. Letra A. O leite de magnésia tem propriedades ácidas? De jeito nenhum. Propriedades básicas. A concentração de hidroxilas é 10 elevado a menos 10. Quanto que eu achei bem aqui? 10 a menos 4. Nossa, Vanks. Uma informação mata tudo. Mata. C. A concentração de íons H3 ou mais é igual a 10 elevado a menos 10. Concentração de íons vai ser 10 elevado a menos 10. Quanto é que você tem dos íons H3 ou mais aqui? 10 a menos 10. Então, a resposta nossa aqui seria quanto? Letra C. Ah, quer dizer, então, que quando eu encontrar essa história de H+, concentração de H+, eu também posso chamar de quê? Do hidrônio, H3 ou mais. Ó, é assim. Tanto faz você encontrar um como o outro. Ele está se referindo à indicação de quê? Dos cátions. São os íons positivos. Então, a questão de número 1 seria a letra C. Questão de número 2. Em uma solução 1 vezes 10 a menos 5 mol de hidróxido de alumínio, isso aqui é importante você analisar, porque quando a gente vê uma base, quem vem com hidroxila é uma base. Isso aqui me refere a quem? Base se refere a hidroxilas, ó, pOH. Ele diz assim, em uma solução de 1 vezes 10 a menos 5 mol de hidróxido de alumínio, a concentração de alumínios e o pH valem quanto? Eu quero a concentração de alumínio e o pH. Vamos raciocinar? Vamos. Vamos pensar aqui com calma para a gente não correr riscos de errar. Como é que a gente faz para calcular pOH ou pOH? É pelo logaritmo, não é? Olha aqui, ó. pOH é igual a quem? Menos log da concentração de hidroxilas. É assim que a gente faz. Quanto foi que você recebeu aí? Quanto foi que você recebeu aí no exercício? Antes de você fazer os exercícios propriamente dito, seria necessário que você escrevesse a reação que acontece. Em algumas situações, a gente recebe a estrutura já montada da equação, em outras não. Essa questão da Universidade Federal do Espírito Santo, ela não te deu a equação química que aconteceu. Você tem que ser esperto e fazê-la. Olha aqui, ó. AL
OH3. O que é que acontece aqui? Na presença da água, essa estrutura que é uma base vai sofrer dissociação. Quantas hidroxilas você tem? 3. Vai ficar assim, Al mais 3 mais 3OH menos. É assim que funciona. Se eu tivesse, só para título de exemplo, MgOH2, como é que ia ficar isso? Mg mais 2 mais 2 hidroxilas. Por quê, Vanks? Porque a hidroxila é negativa, menos 1. Como você tem 3 hidroxilas, esse moço aqui tem que ser o quê? Mais 3. Quando eu tenho 2 hidroxilas, o cátion vai ser mais 2. Se eu tiver só uma hidroxila, como aqui, hidróxido de sódio, vai ser mais 1. É assim que você tem que entender. Hidroxila nunca muda, ela é menos 1. Então, tenho 3 hidroxilas ali. Por que é que ele não te deu essa equação? Ele queria que você escrevesse a equação. Vamos pensar? O que é que você tem aqui? Você tem 1 mol de alumínio. Você tem hidróxido de alumínio, 1 mol de alumínio. E aqui você tem quantos mols? Você consegue visualizar que nós temos uma mudança na quantidade de hidroxilas? Nós temos quantas, amigos? Nós temos 3 hidroxilas. Então, você vai ter que fazer o que aqui? Multiplicar esse camaradinho aqui por 3. Então, como é que vai ficar o POH? 3 vezes 1, 3 vezes 10 a menos 5, igual a quem? Como é que vai ficar isso aqui? Vou pegar esse moço bem aqui, ó, hidroxila. Eu vou trabalhar com quanto? Com 3 vezes 10 a menos 5. E aí eu vou fazer agora, ó, vou circular aqui. De onde é que vem isso, Vanks? Da equação da estrutura que você recebeu. Como é que você vai fazer? O POH, presta atenção, é igual a menos log da concentração de quem? De OH-, não é? Quanto é que você vai colocar aí? 3 vezes 10 a menos 5. Infelizmente, alguns alunos não lembram do logaritmo quando estudaram no primeiro ano. Eu tenho que lembrar para você algumas propriedades. Por exemplo, eu vou fazer bem aqui e vou apagar. Quando eu faço log de A vezes B, todo produto de logaritmo vira soma. Fica assim, log de A mais log de B. Você vai precisar só de 2 propriedades. Eu vou te ensinar aqui de frente. Produto de logaritmo vira soma. Ó, log de A vezes B fica log de A mais log de B, tudo bem? E toda vida que você tiver um expoente, olha aqui, no logaritmo, ele desce multiplicando. Fica assim, ó, C vezes log de A. Então, essas 2 propriedades, você, mesmo que não tenha aprendido logaritmo no primeiro ano, precisará. Para quê? Para responder isso aqui. Quais são as propriedades que eu já vou ter que apagar? Produto vira soma, expoente desce multiplicando. Produto vira soma, expoente desce multiplicando. Presta atenção no que eu vou fazer. Produto vira soma, expoente desce multiplicando. Aqui não é química, aqui é matemática. O autor espera que você saiba fazer. Eu vou te ajudar. Vem aqui. Vai ficar menos. Eu vou abrir um parêntese e eu vou transformar isso aqui. Não é produto? Vai virar soma. Vai ficar assim, ó. Log de 3 somado com log de 10 elevado a menos 5. Olha que legal. Vanks, você pegou o produto e virou soma. Sim, vê se você está ligado no que eu lhe ensinei. Você não tem um expoente menos 5? O que é que ele vai ter que fazer? Vanks, ele vai ter que descer. Nossa, é inteligente. Log de 3, esse menos 5 vai descer. Mais vezes menos dá menos. Menos log de 5 vezes 10. Olha aqui. Pronto. É assim que vai ficar. O que é que nós vamos fazer agora? Bom, o que eu vou fazer agora é substituir os valores que foram ensinados para mim. Presta atenção aqui. Deixa eu diminuir aqui essa espera. POH vai ser igual a menos... Quanto que é o log de 3 que foi dado no exercício? Ele te deu com 4 casas ali. 0,4777 menos... Logaritmo de 10 vale 1. Ó, log de 10 é 1. Isso aqui é a base do logaritmo, tá? É tão necessário saber que ele nem colocou como dados. O logaritmo de 10 é 1. Então vai ficar menos 5 vezes 1. Fecha. POH vai ser igual a menos 0,4777 menos 5. Isso aqui vai dar um número negativo. Porém, você tem um sinal de menos aqui na frente da fórmula, não tem? Vanks, quanto é que vai dar isso aqui? Você vai ter que diminuir
5 de 0,4777. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 4,52, 53. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quanto é que dá exato, para não ter problema. 5,4777. Isso aqui vai te dar 4,52, tá bom? 4,52. Menos 4,52. Como está menos com menos, quanto é o POH? POH é igual a 4,52. Bom, terminei o POH. Vamos lembrar o que eu lhe ensinei. Quanto é que vale a soma do pH com o POH? Quanto que vale a soma? Vanks, a soma vale 14. Muito bem. Então eu vou fazer aqui, presta atenção. Ó, vou fazer bem aqui. pH somado com POH é igual a 14. Acabei de achar o pOH ali. Vai ficar pH somado com 4,52 igual a 14. Meu pH vai ser 14 menos 4,52. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar 9,48. Pronto. Já respondi quanto que vale o pH. Nas alternativas, aqui tem 4,52, 5, 4,52. Tu já matava essa, letra D, a letra A e a letra B. Sobrou o que para nós? Sobrou para nós as letras C e E. Bom, o que é que ele quer que você faça? Que você faça a concentração de alumínio. A concentração de alumínio, eu vou usar o quê? A equação original, ó. AlOH3, originando alumínio mais 3 hidroxilas. Amigos, quanto que vale aqui o número de mols? 1. E aqui 1. E aqui 3. O que é que vai acontecer? Para efeito de cálculos, eu tenho aqui multiplicado por 3 e os anteriores multiplicado por 1. Qual é a concentração que você tem? 1 vezes 10 a menos 5. E esse aqui ficou quanto? 3 vezes 10 a menos 5. É somente isso. Então, ele queria que você analisasse se você usar o 3 ou 1. O 3, amigos, é para hidroxila, porque ela tem 3 mols. O alumínio mais 3, que é o que ele perguntou para nós, tem quantos mols? Tem 1. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 10 a menos 5. A minha resposta seria qual? A letra C. Observe que para eu poder calcular a concentração, eu tive que montar a equação que envolve a dissociação dessa base. O autor não te deu esta equação química. Você precisaria fracioná-la através de um processo chamado o quê? Dissociação iônica. Base sofre dissociação e ácido sofre ionização. Resposta à questão número 2, letra C. Tá entendendo por que é que essas atividades propostas eu fiz questão de resolver contigo? Isso aqui o autor espera que você resolva. Só que a gente precisa dar um empurrãozinho. Você precisa assistir essa aula de novo e refazer tudo sozinho. Olha a questão número 3. Não existe um mecanismo totalmente definido para explicar a retenção de ânions pelo solo. O nitrato, por exemplo, movimenta-se com a água do solo, inclusive sob condições de extrema seca, e acumula-se na superfície. Já o sulfato tem a possibilidade de ser retido, mesmo que fracamente, por cargas positivas que podem se desenvolver em certos tipos de argila com valores de pH baixo. Meus amigos, esse texto aqui, certamente, ele é um texto que não vai ser um texto que vai responder à questão. Sabe por quê? Porque ele é um texto que fala da necessidade de corrigir o solo. E até aqui nada vai servir no exercício. Quer ver? Os solos contendo ferro e alumínio absorvem o sulfato nas cargas positivas que neles se desenvolveram, mas há pouca retenção, a qual tem reduzido importância acima de pH 6. Olha só, esse exercício inteiro, o que a gente precisa é isso. Grandes quantidades de enxofre podem ser retidas por meio de acumulações de gesso em regiões áridas e semiáridas. Deixa eu traduzir o que é isso aqui. Isso aqui é o trabalho do agrônomo. Quando o solo está muito ácido, ó, um solo ácido significa que o pH dele está baixo. Aí o que ele faz? Ele vai usar uma base. Para quê? Para corrigir o solo. Ah, entendi. O agrônomo faz o teste, verifica o pH, exatamente. A acidez. Aí ele vai regular esse pH. Ele está dizendo aqui que precisa de quanto? pH acima de 6. Aí ele diz assim, grandes
quantidade de enxofre pode ser retida por meio de acumulação de gesso em regiões áridas. Quando o texto fala de pH 6, ele se refere a 1. Ó, o texto todo é para mostrar conhecimento. O que é que você precisa? Só disso. Mas, rapaz, Van, que é isso, Van? Isso é assim mesmo. E no Enem? Isso aqui é na Universidade Federal de Pelotas. No Enem é muito maior o tamanho do texto do que esse aqui. Bom, o que é que a gente precisa saber? Amigos, a única informação que você vai usar é essa. Vamos trabalhar juntos? pH 6. O que é que significa? Vamos lá? Que o pOH vale quanto? 8. Tem dúvida disso? Não, né? Porque 6 mais 8 dá 14. pH 6, quanto é a concentração de hidrogênios? 10 elevado a menos 6. Quanto é a concentração de hidroxilas? 10 elevado a menos 8. Pronto. É isso aqui que você tem. Ah, entendi, Vanks. Quem é o maior aqui? É o pH. Vamos fazer uma relação entre esses dois? Quanto é que vale o potencial hidrogeniônico? Vale 10 a menos 6, não é? De 10 a menos 6 para 10 a menos 8, seria isso aqui, ó. 10 ao 4, 100 vezes, vou colocar 100 vezes, não que eu estou trabalhando com potência. Faço uma relação aqui entre hidroxilas e hidrogênio. O hidrogênio seria a hidroxila vezes quanto? De 10 a menos 8 para virar 10 a menos 6, tu tinha que multiplicar por quanto? Por 10 ao quadrado. Esse aqui não é 10 a menos 8? Se você fizer 10 a menos 8 vezes 10 ao quadrado, dá quanto? Dá 10 a menos 6. Qual a conclusão que você pode tirar daqui também? Que a sua concentração de hidroxilas, ela é 100 vezes a concentração de quem? Ela é 100 vezes a concentração de OH. Bom, isso tudo eu tirei da onde? Só olhando para essa informação pH igual a 6. Agora, uma sugestão. Nesse tipo de exercício, não vai direto nas alternativas. Primeiro, escreve o que tu consegue concluir para depois ir para elas. Por exemplo, numa questão como essa, eu vou lá na letra A, e o que é que ela diz lá na letra A? A solução é ácida. Tá certo isso? Solução é ácida? É. Quem tem pH 6 é a solução ácida. Quanto a isso, não tem dúvida, porque até 7 é ácido. 7 é neutro. Acima de 7 até 14 é básico. Então, o que é que eu poderia fazer aqui? Cancela essa aqui, C, e essa D. Por que, Vanks, que tu está eliminando elas? Porque ele está dizendo que elas são básicas. Então, já matou. Vamos lá. A solução ácida na letra A, em que há concentração de hidrogênio menos 001 vezes, igual a 001 vezes hidroxila. Não, não é 001. Concentração de hidrogênio é 100 vezes a hidroxila. Então, esse moço aqui tu já mata. A concentração de hidrogênios é menor do que a de hidroxilas. 10 a menos 6 é menor do que 10 a menos 8? Não, é maior. Pronto, matou o exercício, acabou. Letra E. Não precisava nem ter feito essa conclusão que eu coloquei ali embaixo. Ácida, sim, em que a concentração de hidrogênios é 100 vezes a concentração de hidroxila. Nossa, Vanks, que questão linda. Ela é linda, mas ela não precisa desse texto. Só precisa da partir daqui, ó. Tá vendo? Fique esperto. Questão 4 do Enem é outra questão que traz pra gente acidez e basicidade. Vamos prestar atenção aqui. Está um texto grande lá e fala bem aqui, a concentração de H3 ou mais. O que é isso? Concentração de hidrogênios. Quem traz concentração de hidrogênios é pH ou pOH? pH. Pronto. Com isso aqui você já matou o exercício. Já matou. Mas eu vou fazer uma leitura para respeitar o Exame Nacional do Ensino Médio. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas, que esses compostos se comportam como bases. Meus amigos, o que é que você faz para eliminar uma base? Você deve usar um ácido. Está lembrado da reação de neutralização? Escrever bem aqui, para você não esquecer. Ácido mais base, um elimina a propriedade do outro. Fica sal mais água. Nossa, Vanks, que legal. Um assunto puxa o outro. Pois é, vamos lá. Então, o cheiro do peixe, ele vem de onde? Da característica das aminas. As aminas são bases. Se elas têm características básicas, tu vai ter que usar o quê? Precisa usar um ácido. Pronto, esse é o raciocínio. Ah, agora eu entendi. Eu vou precisar de alguém que tenha um pH baixo. Muito bem, pH baixo.
Qual é a relaçãozinha que você já aprendeu? Ó, do pH. 14, 7, 0. Com relação ao pH, quem é ácido? De 0 a 7. Quem é básico? Acima de 7. Então, para você eliminar o odor do peixe, você precisa usar uma substância ácida. Você precisa de usar uma substância ácida. Então, ele diz aqui, na tabela, são listadas as concentrações hidrogeniônicas. O que é concentração hidrogeniônica? Concentração hidrogeniônica é do hidrogênio. Se refere a quem? A pH. De alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Se a dona de casa tiver estudado e ela lembrar das aulas de química, ela vai lembrar que para combater uma base, ela usa um ácido. Então vamos analisar aqui as estruturas que a gente tem. Veja as concentrações. 10 a menos 2, quanto é o pH? 2. 10 a menos 6, quanto é o pH? 6. 10 a menos 3, quanto é o pH? 3. 10 a menos... Eu estou com dificuldade aqui, eu acho que é um 8 ou 9. Eu vou dar uma olhadinha aqui no texto original, só um instante, por favor. É 10 a menos 8. Então aqui o pH vai ser 8. Menos 12, o pH vai ser 12. Menos 12, o pH vai ser 12. Para que eu fiz isso? Vamos pensar. Vou escrever aqui do lado quem é ácido ou base. pH 2, solução ácida. pH 6, ácida. Leite é 6, então vai ser uma solução levemente ácida o leite. Deixa eu ver aqui de novo. Eu estou olhando aqui os números para não confundir o que a gente tem aqui. 6, levemente ácida. pH 3, ácida. 8, básica. 12, básica. 12, básica. Vamos pensar aqui. Para você eliminar esse cheiro de peixe, você vai ter que usar essas substâncias bem aqui, né? Dentre elas, você vai usar quem? Das 3 aqui, eu vou usar 2, que ele está dando as alternativas tudo com 2. Dentre elas, você vai usar as mais ácidas. Quem são as mais ácidas? As mais ácidas são aquelas que têm o pH mais baixo. Ó, pH baixo, é isso que você precisa. Então vamos pensar. Quem é que você pegaria aqui? Quem é o menor pH? É o suco de limão. Certamente você vai usar. Aí tem o pH 6 e 3. Você vai escolher qual? O 3. Então, para você tirar o cheiro do peixe do interior da geladeira, você ia indicar para a dona de casa o seguinte, olha, ou a senhora usa suco de limão, ou a senhora usa vinagre. Então, qual seria a alternativa? Letra C. O que vai mais conseguir efeito para reduzir o cheiro seria a letra C. Observe, são muitas informações. Você poderia ter feito de maneira direta se você soubesse as características de cada um. Porém, a gente vai raciocinando como? A reação de neutralização, a basicidade tem que acabar com um ácido. Para o seu ácido eu precisava de um pH baixo. E dentre eles, os mais baixos que eu tivesse. Resposta da questão número 4, letra C. Muito bonita essa questão, muito bonita. Questão de número 5, ele me dá H3O+, lembre-se, H3O+, é a mesma coisa de H+, tá? A tabela a seguir fornece a tabela de concentração de hidrogênios e hidroxilas a 25 graus. Aí ele pergunta quem são ácidos. Quem são ácidos? Você sabia que uma questão dessa a gente resolve sem olhar para a tabela? Resolve. Quer ver? Só a título de informação para você. Vinagre. Vinagre. Tá te dando aqui a concentração de OH, tá vendo? Ó? Quanto é o pOH dele? Se ele tá te dando hidroxila, o pOH dele é o número que tá bem aqui. Que número é esse? 11. Quanto é o pH dele? 11, 3, 14. Então o pH é 3. Quem tem pH 3, depois eu mostro para você. Cafezinho. Quanto é o da H3O+? Ele está te dando direto o pH. Quanto? Qual é o número que está bem aqui? 5. Clara de ovo. Ele te deu a hidroxila. pOH 6. Quanto é que vai ser o seu pH? 8. Como é que tu sabe, Vanks? Ô, moçada, é só somar. A soma tem que dar quanto? pH mais pOH tem que dar 14. Concentração de hidrogênios, 10 elevado a menos N, significa que o teu pH é N.
Concentração de hidroxila 10 a menos N significa que o teu pOH é N. Traduzindo isso, tu vai só pegar o expoente. Ó, lá embaixo. Aqui já é a concentração direta, pH. Quanto é o pH aqui? 12. Pronto. Então, ele está querendo os ácidos. Quem são os ácidos? Ácidos são aqueles que os pH são menores do que 7. Vamos analisar? O vinagre, quanto é o pH? 3. Ele é ácido. O cafezinho, quanto é o pH? 5. Ele é ácido. A clara de ovo, quanto é o pH? 8. Ela é básica. O detergente, pH é 12. Ele é básico. Qual é a pergunta? Quem são os ácidos? Vinagre e café. Você lembra que eu disse que quando a gente começa uma questão dessa, dá para a gente fazer sem a tabela? Por quê? Porque a gente sabe que vinagre é muito ácido, café é muito ácido, Coca-Cola é muito ácido, suco de limão é muito ácido, entendeu? É assim que você faz. Vanks, esse assunto é um assunto que nos envolve muito, é um assunto que chama para fazer exercício, né? Sem dúvida. Você precisa fazer bastante exercícios. E lembre-se, a sua preparação para instituições de ensino superior não começa ano que vem. Essa batida começa sempre. Enquanto você está acumulando conhecimentos, tem muita gente que está achando que a pandemia é uma pausa na vida que não precisa fazer nada. Não vai entrar nessa pilha, não. Eles estão totalmente errados. Olha a questão 6 do ITA. A 60 graus, o produto iônico da água é 10 a menos 1 vezes 10 a menos 13. Tá. Em relação às soluções aquosas, são feitas as seguintes afirmações. Aí ele dá aqui várias afirmações e pede para a gente analisar. Vamos fazer? Vamos fazer um acordo aqui? Antes de olhar, vamos lembrar algumas coisas. Quanto equivale pH mais pOH? Isso aqui sou eu não. Isso aqui é você fazendo a questão. Como deveria proceder? Se você somar pH com pOH, tem que dar quanto? 14. Entre 0 e 7, a análise do pH é solução ácida. No 7 ele é neutra. E a solução será básica do 7 até onde? Até 14. Concentração de hidrogênios vezes concentração de hidroxilas tem que dar quanto? 10 a menos 14. Eu calculo o pH como menos logaritmo da concentração de hidrogênios. Eu calculo pOH menos logaritmo da concentração de hidroxilas. Nossa, Vanks, eu já sei muita coisa. Claro que sabe. Sabe tanto que vai me ajudar a responder essa aqui. Vamos lá? Primeiro item. Soluções ácidas têm pH menor que 6,5. Uma solução ácida, pH menor do que 6,5 é ácido? Tá aqui? Tá. E é verdadeiro? É. Qualquer solução abaixo de 6,5, como ele está colocando aqui, vai ser neutra. Desculpe, vai ser ácida. Normalmente, quanto é que dá essa conta aqui da concentração de hidrogênio com a concentração de hidroxila? Normalmente dá quanto? 10 a menos 14, não é? 10 a menos 14? Neste exercício, ele mandou você trabalhar com quanto? Olha que autor maldoso. Mandou trabalhar com 10 a menos 13. Bom, se ele mandou colocar 10 a menos 13, eu sei que a água pura é neutra, por isso que apareceu o tal do 6,5. Ó, por que, Vanks? Porque 6,5 é metade de quem? De 13. Ah, entendi. A relação é 14, sim. Só que nesse exercício, ele fez com quanto? Ele pegou uma determinada concentração de água, em vez de trabalhar com 14, ele trabalhou com 13. Quando eu trabalho com 14, quem é que é neutro? 7. Neste caso aqui, neste exercício, como é que vai ficar? Tu vai simplesmente fazer uma adequação aqui. Nesse exercício vai ficar assim, ó. Em vez de trabalhar 0, 7, 14, tu vai trabalhar 0, 6,5 e 13. Mas que autor interessante esse, é lá do ITA, amigo. O ITA não vai te dar a resposta de graça, não. Ele vai querer que tu trabalhe. Então vamos aqui, ó. Soluções neutras, neste caso, tem pH 6,5? Sim. Soluções básicas tem um pH maior do que 6,5? Sim. pH mais pOH nesse aqui, quando você somar os dois, vai dar quanto? No normal daria quanto? 14. Nesta questão daria quanto? 13. Tudo certo até agora. Não tem nada errado.
Vamos ver a última. Solução com pH 14 é impossível de ser obtida. Falso. É possível de ser obtida. Essa é a regra. Até 14. Quem é 13 é o exemplo que ele te deu. Quais são as alternativas verdadeiras? 1, 2, 3 e 4. Nós vamos marcar o quê? A letra D. Bom, com isso, nós fechamos essa nossa aula, esperando que você não fique limitado a esperar a próxima aula para resolver exercícios. Você vai transcrever os exercícios que nós fizemos na aula passada, bem como os de hoje, para a sua apostila. E de preferência, você vai assistir essa aula de novo. Porque ao assistir a aula de novo, você fixa, você aprende de novo, você aprende mais. Estou aqui à sua inteira disposição para você fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida, fique à vontade.